essa história, né, irmãos? Qual Jacó, ele conquistou a primogenitura de Esaú, que foi trocada ali por um prato de guisado. Ou seja, irmãos, lentilha. Pois Esaú, ele era um homem voltado, irmãos, à caça e às guerras. Era um homem muito valente. Ele não se importava muito, irmãos, com aquilo que no futuro ia lhe trazer algum tipo de benefício. Tem muitas pessoas que são assim, irmãos. Jogam tudo fora aquilo que Deus dá. Tudo. O Senhor entrega com uma mão, ele pega e joga com a outra. Talvez por não ter, irmãos, ali trabalhado o suficiente para conquistar aquilo que desejava. Por isso, nós temos que, muitas das vezes, irmãos, conquistar as coisas que nós desejamos com o suor do nosso rosto, trabalhamos. Porque se nós, muitas das vezes, irmãos, recebermos de uma maneira fácil, o que vem fácil vai fácil também. E Esaú, ele era o filho primogênito de Isaac. A palavra de Deus diz que Jacó nasceu apegado ao pé dele. Por isso foi-lhe dado ali o nome de Jacó, que significava ali usurpador, enganador. Os dois cresceram, né, irmãos? Cada um tinha um temperamento. Às vezes, irmãos, nós não entendemos como que funcionam as coisas. Tem pessoas que dizem assim, mas são criados dentro da mesma casa, vieram da mesma família, mesmo pai, mesma mãe. Cada um ali tem um temperamento. É porque muitas das vezes, irmãos, um puxa o pai, o outro puxa a mãe, ou vice-versa. E nós vemos, irmãos, que Esaú, ele era o filho querido de Isaac. E ele foi criado de uma maneira, irmãos, a qual agradava ali o seu pai. E Jacó, pelo contrário, foi criado de uma maneira mais branda, mais calmo. Mas isso, irmãos, não impedia dele ser astucioso. Tem pessoas, irmãos, que você olha, você não dá R$1 para ela, mas ela é astuciosa, irmãos. E às vezes chega a ser tão astucioso que a mente dele chega a ser a oficina do diabo. Os irmãos creem nisso? Não estamos falando isso aqui da palavra, porque ali Deus tinha uma obra, irmãos, a realizar. Deus tinha ali um plano para ser realizado. Mas tem pessoas, irmãos, e muitas das vezes ela tem tudo para dar certo na sua vida, mas às vezes, irmão, a mente dela é facciosa e às vezes ela acaba sempre dando prejuízo para alguém, né, irmãos? De uma maneira ou de outra. Mas ali se seguiu a história desses dois irmãos que acabaram então, irmãos, se tornando inimigos mortais. Inimigos que um não podia olhar no outro. Foi aonde Jacó, então, irmãos, aproveitando ali uma oportunidade e sendo instruído pela sua mãe, saiu da presença ali do seu pai e do seu irmão e foi, irmãos, para Betel, casa de Deus, e ali ele colocou uma pedra embaixo da sua cabeça e dormiu naquele lugar. Tem coisas, irmãos, na nossa vida que a gente não compreende. Às vezes nós temos que sair de um lugar e ir para outro lugar a mandado de Deus, irmãos. A mandado de Deus. Porque se ele tivesse permanecido ali, o seu irmão, com a ira que havia entrado no seu coração, teria matado ele. Mas o Senhor tinha uma obra. Por quê, irmãos? Porque quando alguém nega aquilo que Deus dá, o Senhor sempre escolhe outro para poder ofertar.
Quem sabe hoje aqui dentro dessa igreja não tem alguém aqui que vai ser privilegiado com alguma coisa que Deus tem para te dar, irmão. Glória ao nome do Senhor. E Jacó então ele foi nessa viagem. E ali então nós conhecemos a história. O Senhor colocou uma escada enquanto ele dormia, e ali desciam e subiam anjos. Foi um sinal que Deus deu para ele, que a vida dele seria uma vida abençoada, por mais que ele tivesse que passar por algum processo difícil, irmãos, porque na nossa vida nada é fácil. Tudo que nós vamos conquistar na nossa vida, irmãos, nós temos, irmãos, que muitas das vezes sofrer um pouco para podermos valorizar aquilo que Deus tem para nos dar. Em contrapartida, irmãos, o Senhor havia colocado a sua mão, havia colocado a benção sobre a vida de Jacó. E contrariando o que ele havia feito na vida de Jacó, ele começou então a negar Esaú, irmãos. Foi aonde entrou uma ira tão grande no coração de Esaú, que ele começou então a detestar, irmãos, o povo que fazia parte da linhagem do povo de Israel, que eram ali, irmãos, na época os hebreus, os judeus. E ele ali, irmãos, começou a formar um exército para sempre que possível avançar contra o povo de Deus. Como que pode, irmãos? Às vezes alguém da própria casa se voltar contra aquele que nem está pensando e nem está desejando o mal, irmãos. Coisas que nós temos que meditar, irmãos, pela palavra de Deus, para que esse espírito não entre em nós, irmãos, para que nós possamos aí, irmão, ter uma vida tranquila e sossegada na presença de Deus. Mas ali, irmãos, começou então uma batalha. Podemos dizer que não era nem tanto uma batalha material, mas era uma batalha espiritual. Pois Esaú, irmãos, como diz aí, ele não queria ver Jacó nem pintado de ouro, irmãos. Perdeu a primogenitura, mas depois se arrependeu, porque a benção que o seu pai havia colocado sobre a vida do seu irmão iria ser para o resto da vida. Inclusive quando o Senhor viesse, recolhesse ali Isaac, toda a riqueza dele passaria para Jacó, irmãos. E isso trazia sobre Esaú ali, irmãos, uma tristeza, uma agonia tão grande. Mas não adianta, irmãos, o que está feito, está feito. É como que se diz, irmãos, palavras jogadas ao vento, ninguém consegue recolhê-las e trazê-las de volta. Ações, atitudes que são expostas, são colocadas em eminência, não tem como voltar atrás, irmãos. Por mais que se peça perdão, por mais que se humilhe, se formou uma ferida, é a coisa mais difícil do mundo a ver a cicatrização, irmãos. E aqui nós vemos que o tempo passou e o povo edomita ele foi se fortalecendo, irmãos. Houve épocas que Israel queria passar por um determinado lugar e eram terras dos edomitas, e eles não deixavam o povo de Deus passar, e sempre guerreavam contra, mataram muitos. E houve uma época que a Babilônia, irmãos, adentrou Jerusalém, sitiou a cidade, colocou o povo de Deus como cativos, e Esaú bateu palmas, se alegrou, porque ele, pela sua força, com o seu exército, muitas das vezes ele combatia contra o povo de Deus, mas ele não conseguia exterminar, não conseguia aprisionar. Mas quando a Babilônia entrou e conseguiu, ele falou: parabéns, olha aí o que vocês encontraram pela frente. Sabe por quê? Porque ele guardava mágoa no coração. Irmãos, o Senhor manda dizer que hoje, por essa palavra, se tem alguma mágoa no coração de alguém aqui, arranca hoje daí. Se tem alguma tristeza aí que está invadindo a tua alma, em nome do Senhor Jesus, tira ela hoje aí.
Porque se você tirar isso daí, você pode ter certeza que vai haver um alívio na tua vida. O homem de Deus e a mulher de Deus não podem carregar peso, irmãos, desnecessário. O que é isso? Angústia, tristeza, agonia. Isso não faz bem para a alma. O que faz bem para a alma é alegria. Glória ao nome do Senhor. São coisas boas, boas recordações. Glória ao nome do Senhor. O tempo passou, irmãos, e veio Obadias, um profeta. E ele aqui, irmãos, ele sabendo de tudo que havia acontecido na história com o povo de Israel, e até mesmo com Jacó, e ele vendo a descendência ali de Isaac, de uma forma a qual vinha só para trazer o prejuízo, irmãos. Sendo que naquela época também ainda continuava, pois aqui Esaú já havia morrido. Mas o povo, a descendência, eram maus. Eram pessoas que guardavam todo o rancor dentro do coração e viam o povo de Deus como o povo inimigo. Amado Senhor. Às vezes, irmãos, tem pessoas que são da mesma casa, da mesma família. Uns têm um coração bom e outros têm um coração mau, irmãos. O Senhor manda dizer assim: nem um dedo da nossa mão é igual ao outro. Sempre tem uma diferença. Mas está em nós, irmãos, em nós, que somos pais, mães, sabermos como nós vamos criar os nossos filhos, para que não haja lá na frente, dentro da nossa casa, nenhum tipo de separação. Os irmãos estão entendendo isso? E isso serve também na obra de Deus, irmãos. Quem está à frente do povo não pode colocar, irmão, nenhum tipo de centelha para que um irmão se dê mal para com o outro. Porque a irmandade tem que ser unida, irmãos. A irmandade não pode ter pensamentos errados. A irmandade tem que ter amor, tem que ter misericórdia. E nós vemos que hoje, irmãos, entrou um espírito no meio do povo de Deus de troca de espada. Um combate contra o outro, pelo dom, pelo sistema, pelo jeito, pela doutrina, pelas vestes, por tudo. O que mais nós vemos hoje é julgamento. Todo mundo é juiz hoje na obra de Deus. Isso é falta de ensinamento, irmãos. Isso é falta de doutrina dentro da igreja. Os irmãos creem nisso? Porque na obra de Deus não pode ter guerra. Nós estamos aqui assentados aqui para podermos receber benção de Deus sobre a nossa vida. E o que é a benção, irmão? É o ensinamento, é a doutrina, é a paciência, é a misericórdia, é sabermos esperar a oportunidade que Deus nos dá de sermos abençoados, irmãos. Mas pelo contrário, muitas das vezes nós vemos o que? Aqueles que levantam a mão agradecendo a Deus toda hora, muitas das vezes entrando dentro da igreja todo dia, congregando todo dia, a mesma mão que está agradecendo a Deus, a mesma mão que está batendo no irmão do que está do teu lado. Muitas das vezes, irmãos, acontece isso. Uma igreja inteira em discórdia, em guerra, se degladiando, se matando, um querendo ser melhor do que o outro, e Jesus Cristo sempre sendo colocado para baixo. Aonde que está o homem de Deus e a mulher de Deus que um dia orava, que dava glória a Deus, sentia a presença de Deus e falava: eu vou lá orar por aquele enfermo, eu vou visitar aquela viúva. Muitas das vezes é mais fácil degladiar do que abençoar.
Mas uma coisa, irmãos, dentro da palavra o Senhor manda dizer: coitado daqueles que se voltam contra o povo de Deus, irmãos. A mesma boca que fala amém, a mesma boca que dá graças a Deus, ela não pode amaldiçoar ninguém. Homem de Deus é homem de Deus, mulher de Deus é mulher de Deus. Isso é um exemplo para nós hoje aqui, irmãos. Porque nós não podemos ser contados como os edomitas. Olha o que a palavra diz aqui, irmãos. Visão de Obadias: assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom: temos ouvido a pregação do Senhor. Ou seja, Obadias ele falava: olha, nós estamos atentos ao que o Senhor está nos falando. Se nós não estivermos atentos àquilo que o Senhor nos fala, nós vamos pagar o preço. E foi enviado às nações um embaixador, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para guerrear. Contra quem, irmãos? Contra a igreja de Cristo. O adversário é o embaixador do inferno, e ele quer destruir quem? A igreja de Cristo. Edom era significado o embaixador do inferno, porque era um povo de coração duro, de coração que, se eles pudessem acabar com o povo de Deus, que eram irmãos deles, eles acabariam, irmãos. Por isso que a palavra de Deus diz que os nossos inimigos estão dentro da nossa própria casa. Dentro da nossa própria casa. Mas olha o que a palavra diz: eis que te fiz pequeno entre as nações, tu é muito desprezado. Irmãos, Deus nunca exaltou Esaú. Deus nunca exaltou os edomitas, por mais que eles tivessem o desejo de serem grandes. A palavra diz aqui: a soberba do teu coração te enganou. Isso serve para nós, irmãos, que nós não temos que ter, irmãos, soberba. Nós temos que ter sinceridade. Nós temos que ser humildes. Aqui, irmãos, ninguém é maior do que ninguém. Ninguém, irmãos. Se tiver um ancião aqui, ele está lá embaixo, porque quanto mais tem que se humilhar. Se é um cooperador também, ninguém aqui é maior do que o Senhor Jesus, irmãos. As irmãs são todas iguais, independente se você tem estudo, se você tem faculdade. Aqui dentro você é igual a qualquer uma das irmãs. Os irmãos, a mesma coisa. Não é o nosso intelecto que vai levar nós para o céu. Não é o que nós temos que vai levar nós para o céu. O que vai levar nós para o céu, irmãos, é a igualdade. É a presença de Deus na nossa vida. É meditarmos naquilo que nós vamos falar para não magoarmos ninguém. É nós observarmos tudo com muita paciência, para que o Senhor abençoe a nossa vida, irmãos. O que adianta? Às vezes, por causa da pessoa ser prevalecida em alguma coisa, ela achar que ela pode mais. Esses dias eu vi um vídeo na internet, uma exumação, e o irmão falava assim: olha, irmãos, olha aqui, olha o que virou esse irmão aqui. Todos nós vamos virar isso aqui. Ou seja, irmãos, cada um de nós devemos fazer a nossa parte. Se nós tivermos condição, irmãos, de sermos abençoados materialmente, abençoados por Deus e sermos abençoados por Deus, nós devemos receber aquilo que Deus preparou na nossa vida. Se nós não tivermos tanta condição e tivermos que viver ali da maneira que Deus quer, que Deus permite, temos que dar glória a Deus. Você, às vezes, pode ser que você não tenha nada, e você vê um irmão que tem condições, não olhe para baixo. Ele é um irmão, ele é igual a você. Ele pode ter condições, você olha para ele de igual para igual.
diante da presença do Senhor Jesus, toda a multidão que seguia Ele, poderia ser rico, poderia ser cobrador de impostos, poderia ser um cego à beira do caminho, poderia ser um miserável, poderia ser uma mulher que tinha o fluxo do sangue, que ali não havia cura, 12 anos ali procurando a cura. O Senhor sempre ouvia a necessidade de alguém, irmãos. O Senhor vai ouvir a tua necessidade. O Senhor sabe o que você precisa. Mas uma coisa você tem que saber: toma cuidado. Não pode ter o coração cheio de soberba. Não pode ter pensamento malicioso. Não pode ficar olhando para as pessoas com um olhar de desprezo. Não pode chegar e falar assim: não, eu prego mais do que aquele irmão, eu prego aqui, eu oro mais do que aquela irmã, eu atendo a porta melhor do que aquela irmã. Irmãos, não pode. Não podemos, irmão, nos igualar ao adversário, porque ele é que quer ser faccioso e fazer contendas, irmãos. Se tivermos que pegar uma vassoura para varrer a casa do Senhor, façamos isso do fundo do nosso coração com alegria. Se tivermos que sentar no meio dos músicos, na orquestra, vamos tocar com alegria. Se for organista, toque para o Senhor com alegria. Se você errar algumas notas e você pensar assim: vão olhar para mim já com um olhar de desprezo, não pense assim, porque você não está tocando para aquele que te julga, está tocando para Deus. É para o Senhor que você está trabalhando. É pela obra de Deus, pelo crescimento da obra de Deus. É para aquele que está lá fora, muitas das vezes passando na frente da igreja, maltrapilho, rasgado, com um saco nas costas, com uma vida toda degradada. Quando você vê ele, ou quando ele te vê, ele vê uma luz em você, e você vê as trevas nele e fala: vem para a luz, porque eu quero te abençoar. Não pode ter, irmão, separação. A irmã me dar um glória hoje aqui. Se elevares como águia e se puseres no ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? Os edomitas, eles construíam suas casas nas rochas. A palavra diz que quando chegava a noite, eles começavam a acender as lamparinas. Você olhava assim numa distância, você via uma cidade, como se ela fosse intransponível. Ou seja, ninguém chegava lá. Irmãos, a matéria é uma coisa, mas a espiritual é outra. O Senhor falou assim: mesmo que você se eleve como as estrelas do céu, de lá eu te derrubo. Isso é o que, irmãos? Pessoas que pelo poder que exercem, começam então a intimidar as pessoas. Os irmãos já prestaram atenção que tem irmãos que tem uma posição, não vou falar dentro da obra de Deus, do ministério, mas uma posição. Às vezes a gente vai conversar com a pessoa ela vira e vai andando, começa a andar e você tem que ficar andando atrás dela, para lá e para cá. A pessoa não para te dar atenção. Eu contemplei muito isso já, irmãos. Aí o Senhor falou para mim dentro do meu coração: quando você for falar com alguém, a pessoa começar a andar desfazendo de você, separa. Ela vai ter que voltar. Se ela quiser ouvir o que você tem que falar. A igreja hoje vai sair daqui estruturada para dar um tapa na cara do adversário. Se tem algum edomita que está fazendo as moradas nas rochas, ou que está querendo se elevar junto das estrelas, o Senhor manda dizer: por cima de você não. Conheço o teu coração, conheço as tuas obras, sei quem você é. Chega de humilhação, chega de passar nervoso,
ficar provado, ficar provada por causa de um tipo de incircunciso. Você está na minha mão, da minha mão ninguém vai te tirar. Vou privilegiar você por essa palavra hoje aqui. Vou levantar a tua cabeça, glória ao nome do Senhor. Você é Israel diante da minha presença. Através de você haverá uma grande nação, te diz o Senhor. Tua descendência glorificará o meu nome na santidade, na benevolência, no amor, na misericórdia. Enquanto que o adversário da tua alma que te persegue, que luta contra você, que te humilha, que te coloca como tapete do adversário, ele vai só perder, te diz o Senhor. Mas a minha palavra ela vai cumprir na tua vida, porque a partir de hoje tem um decreto no reino da glória de Deus. Quem crê pode dar glória. 15 dias eu entro na tua vida, o adversário cai por terra e o meu nome vai ser glorificado na tua boca. Lamanai alia e cantare. Santo é o nome do Senhor. A palavra diz aqui: como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos. Ou seja, o que é do adversário vai vir na tua mão. Dá para você dar uma glória a Deus? O Senhor vai tirar daquele que te humilha e vai colocar na tua mão. Não dá mais para pregar, o horário já foi embora. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e os entendimentos na montanha de Esaú. Irmão, o adversário pode ser sábio do jeito que for. Ele pode querer passar por cima de você toda hora. O Senhor manda dizer assim: irmão Berto, eu vou entrar na nossa região. Você crê nisso? Aonde tiver um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu vou beneficiar. Nós estamos chegando aqui agora, irmão, na segunda parte do ano, segundo semestre. Tem coisas que não foram cumpridas na tua vida, que foram prometidas no primeiro semestre ou no primeiro dia do ano. O Senhor já manda te anunciar: espera aí que a benção vem vindo. Espera com as mãos abertas, não fecha não. Abre o teu coração hoje para essa palavra. O adversário vai ficar confundido e envergonhado. Vai cair cavalo, vai cair cavaleiro. Meu nome vai ser glorificado na tua boca. Porque hoje o Senhor manda dizer dentro dessa igreja: há um elo muito forte entre mim e ti. Um elo sozinho ele não faz nada, mas vários elos grudados um junto do outro dá uma corrente. Uma corrente. O Senhor diz assim: a tua força, a tua alegria é o meu sorriso. Por mais que você tenha entrado aqui hoje triste, alegra o teu coração. Essa semana eu já vou dar um sinal na tua vida. Esta é a palavra, Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia.